Olá, sejam muito bem-vindos a um novo episódio do podcast Ecos da Alma. Aqui nós mergulhamos na leitura do livro A Imensidão dos Sentidos, com o propósito de refletir sobre a importância do desenvolvimento da espiritualidade para a ampliação da consciência e percepção dos nossos sentidos. A cada episódio, exploramos como essa nova consciência pode transformar padrões comportamentais e cognitivos, permitindo uma jornada profunda de autoconhecimento e evolução. Eu sou Erenita Souza e é com muita alegria que eu compartilho com vocês esse conhecimento do livro A Imensidão dos Sentidos, trazendo uma nova percepção sobre si mesmo para essa grande evolução pessoal. Então, continue conosco. Em cada episódio é um degrau que nós subimos para essa jornada, essa caminhada da vida. No episódio passado, nós falamos sobre a autopercepção. Nós discutimos como essa autopercepção é o somatório de todas as impressões internas e externas que experimentamos simultaneamente. Através dessa sensação generalizada, o indivíduo ele entra em contato profundo consigo mesmo, sendo capaz de identificar com clareza se a emoção sentida é realmente sua e de onde ela se origina. Esse conceito nos ajuda a compreender melhor nossas emoções e como elas se manifestam, promovendo uma maior harmonia interior. E hoje eu convido você para ouvir e acompanhar esse episódio que fala sobre sintonia e homogeneidade. Nós vamos aqui começar com a segunda parte do capítulo 29 do item 331 do livro dos médios, que é esse recorte que eles tiram para fazer a abertura de cada episódio. Então, aqui está escrito assim: uma reunião é um ser coletivo, cujas qualidades e propriedades são as resultantes de todas as dos seus membros e formam como um feixe. Ora, esse feixe terá tanto mais força quanto for mais homogêneo. Gente, que incrível isso, né? Aqui está dizendo explicando em miúdos, que nós vamos detalhar durante esse episódio. Mas aqui ele já tira um flash rápido sobre a importância do coletivo, da contribuição de cada pessoa quando participa de uma reunião. Por isso que aqui, né, eu falo sozinha, porém, eu peço que vocês comentem, porque a cada comentário de vocês eu trago para cá e nós podemos compartilhar. Então é muito importante esse comentário, porque a partir do momento que vocês comentam, trazem as discussões, nós entramos numa reunião. E aí vem todo esse resultado do coletivo, como fala essa parte aqui do livro dos médios. Iniciando a leitura deste capítulo, ele diz o seguinte: normalmente não fincamos nossas raízes mentais, emocionais e espirituais o suficiente na realidade espiritual da vida. Dessa forma, em épocas de estiagem na superfície, não temos uma fonte de suprimento que nos alimente e fortaleça, vitalizando nossa intimidade. Todos os grandes pensadores da humanidade sempre nos incentivaram a que aprofundemos nossas raízes intelectuais e emocionais nas bases veneráveis da existência humana. Paulo de Tarso, o grande divulgador do cristianismo entre os gentios, reporta-se em sua pregação aos atenienses a unicidade do Criador e suas criaturas. Abre aspas. Nele vivemos, nos movemos e existimos. Fecha aspas. O universo é a projeção da mente divina. E nós, como criação, viemos interdependentes do idealismo superior. Somente quando tomamos consciência da necessidade de fazer uma perfeita conexão com nossa profundidade sagrada é que passamos a ter
uma ampla visão de unidade com a vida cósmica. É preciso ancorarmos nossos alicerces na base divina que há em todos nós. Que profundo, que profundo. Vamos respirar. Somente quando tomamos consciência da necessidade de fazer uma perfeita conexão com nossa profundidade sagrada, é que passamos a ter uma ampla visão de unidade com a vida cósmica. É preciso ancorarmos nossos alicerces na base divina que há em todos nós. Isso quer dizer o quê? Que nós precisamos encontrar o nosso eu profundo, a nossa essência, a nossa conexão divina, a nossa conexão com a espiritualidade, para que nós possamos encontrar o nosso lugar no mundo, o nosso lugar na Terra e a nossa missão, o nosso propósito. Continuando na leitura, ele diz: se os membros de grupo mediúnico estiverem apenas obedecendo a regras e padrões prescritos para o dia da reunião, desde quando acordam até o horário pré-estabelecido para o seu início, podem estar apenas a serviço de fórmulas superficiais e bem estreitas. Quando reconhecemos nossa junção com tudo que existe, ampliamos nosso conceito de sintonia. Então ele quer dizer que quando nós temos a nossa percepção do nosso propósito espiritual, nós não apenas adentramos em regras supostas ou postas pela sociedade ou por alguma doutrina, religião, mas que quando nós temos o nosso propósito conectado com a espiritualidade maior, nós podemos compreender o nosso ritual diário com essa conexão e não apenas nos dias sagrados que teremos que trabalhar junto com a espiritualidade. Continuando a leitura, ele diz: não é possível obter sintonia vibratória unicamente com comportamentos estereotipados e posturas programadas antes, durante e ao término de uma tarefa espiritual, mas sim quando conseguimos nos contextualizar no universo. Sintonizar-se quer dizer perceber a razão incomensurável e coesa da existência humana, que preenche o vazio que acreditamos existir entre os seres humanos. Então, se tivermos essa consciência de que o tempo todo somos conectados com essa sintonia maior, essa contextualização que traz o universo com a espiritualidade, nós podemos fazer parte do todo de forma consciente e não apenas numa programação mental quando vamos nos dedicar àquela tarefa espiritual dentro de algum ritual, dentro de algum propósito. Continuando aqui, ele diz: desatar os elos da ilusão nem sempre é uma tarefa fácil. Quanto mais superficial for a visão de unidade entre todas as coisas, mais a pessoa ficará dominada por uma realidade fragmentada. No entanto, quanto mais ela for desenvolvida espiritualmente, mais verá a profundidade e significado das criações e das criaturas. À proporção que a humanidade evolui, a alma humana se alarga, amplia seus conceitos, supera barreiras e desobstrui fronteiras. Quando o indivíduo se universaliza, ele se descobre na multiplicidade das relações por todo o mundo. Sua mente, antes horizontalizada, verticaliza-se, alicerça-se em uma estrutura de planos e superplanos do entendimento superior. Seu coração, como um botão de flor, desabrocha-se, lançando as pétalas do amor amplo, dinâmico e sem fronteiras sociais, de raça ou de crença. Abre aspas. Ora, esse feixe
terá tanto mais força quanto for mais homogêneo. Fecha aspas. Para que uma reunião seja homogênea, seus participantes precisam acreditar realmente que as habilidades de cooperação e as alegrias do serviço em conjunto são um investimento poderoso e sábio para o crescimento evolutivo. Necessitam ter uma compreensão de que a harmonia grupal depende de uma interação coletiva mais profunda, reconhecendo que nenhuma unidade ganhará à custa de outra, pois cada porção contribui para a totalidade e a totalidade, por sua vez, nutrirá todas as porções. Aqui ele fala sobre o trabalho de equipe, o quanto nós precisamos compreender que cada peça, cada pessoa faz parte dessa totalidade e que o trabalho de equipe são os pensamentos, as emoções, as conexões e as contribuições em conjunto. Aqui ele fala do trabalho mediúnico, mas também nós podemos levar esse contexto para um trabalho empresarial, para um trabalho social, onde houver mais de uma pessoa, se torna uma equipe. Então nós podemos compreender melhor esse feixe, como ele fala, que terá força quanto mais for homogêneo. Então, quanto mais as pessoas se sentirem pertencentes àquele processo, àquele movimento, aquele propósito, consequentemente, esse trabalho ele terá um resultado muito mais significativo e satisfatório para todos. Continuando a leitura. Nos atendimentos de orientação mediúnica, é comum observarmos que, em muitas ocasiões, quando um espírito é atraído para ser esclarecido, ele traz consigo inconscientemente muitos outros, todos unidos pela mesma situação ou problemática existencial, por possuírem semelhantes pontos fracos ou lições a aprender. Basta atender a um para que todos os outros sejam também beneficiados. E aqui eu quero fazer um parêntese muito especial. Quando eu estou fazendo, por exemplo, a terapia em grupo, onde uma pessoa se manifesta falando um pouco sobre a história dela, trazendo alguns dos seus conflitos e aflições, outras pessoas se identificam com essa situação. E aquilo que eu trago como uma resolução, uma ajuda, uma contribuição terapêutica, aqueles demais também se aproveitam e se empoderam daquele contexto e ele se restabelece no equilíbrio de encontrar a solução para o seu problema. Então, esse é o poder do trabalho coletivo, esse é o poder do trabalho em grupo, onde quanto mais nós nos sentirmos pertencentes àquele grupo, àquele sistema, àquela equipe, onde nós estejamos abertos para contribuir e receber, consequentemente, esse trabalho ele terá uma eficácia muito maior. E trazendo aqui para a mesa mediúnica, por exemplo, como o livro traz, muitas das vezes um médium ele recebe um irmão onde esse irmão precisa de ajuda. Vamos dizer que de repente ele está movido por uma raiva intensa e quando se termina os trabalhos da casa, naquele momento, outros médios eles podem também falar, né, que durante aquela noite também teve não só a incorporação como a percepção que existiam demais desencarnados ali sentindo aquela mesma emoção de raiva. E isso é natural acontecer. Não quer dizer que aquele médium que incorporou e que recebeu o irmão com aquela emoção raivosa, que essa raiva esteja contida no médium, mas sim naqueles espíritos desencarnados que vieram a receber ajuda durante aquele trabalho mediúnico. Acredito que deu para compreender essa explicação, porque eu trouxe assim vários fatores, né? Não só na questão mediúnica, mas numa questão de um trabalho grupal, seja terapêutico, seja empresarial, enfim. É muito importante
nós termos a nossa percepção individual e a percepção coletiva de quando estamos trabalhando em equipe. Dando continuidade aqui, ele diz o seguinte: a natureza não funciona em caráter de isolamento ou de redoma de vidro. Para a vida providencial, somos um todo funcionando dinamicamente, movimento e atividade energética intensa. Então, repetindo o que já foi dito aqui, quanto mais nos sentirmos pertencentes ao grupo, melhor trabalhamos para esse resultado grupal. O alvo definitivo de um grupo mediúnico é a unidade, a integração íntima entre sentimentos, crenças e pensamentos. O isolamento e a falta de comunhão mental são o oposto do que a espiritualidade maior aspira a realizar. Lindo isso. E aqui nós podemos também olhar com uma visão do pertencimento, como eu já falei, como também da inclusão. A importância de compreendermos como as pessoas que chegam, elas precisam ser abraçadas para se sentir pertencentes a um grupo. Eu, como consultora empresarial, por exemplo, muitas das vezes percebo que tem pessoas que são contratadas na empresa e elas têm dificuldade de se sentirem pertencentes. Por quê? Porque não tem um espaço significativo do grupo para que essa pessoa entre. E quando isso acontece, consequentemente, os resultados que o grupo almeja alcançar, eles começam a ter fracassos. Por quê? Porque as partes estão fragmentadas, estão fragilizadas, tá? Por emoções como não só sentimentos, como crenças e pensamentos. Continuando a leitura, não podemos compreender a importância de uma reunião mediúnica sem possuir senso de responsabilidade individual e coletiva. Vale transcrever um pequeno trecho do discurso do chefe indígena Seattle em 1852, quando seu povo foi obrigado a ceder suas terras aos colonizadores norte-americanos. Ele disse, abre aspas, a terra não pertence ao homem, o homem pertence à terra. Isso nós sabemos. Todas as coisas estão interligadas como o sangue que une uma família. O que quer que aconteça à terra, acontece aos filhos da terra. O homem não teceu a trama da vida, ele é simplesmente um fio nela. O que quer que ele faça, a trama faz a si mesmo. Fecha aspas. A grandeza de alma é uma condição espiritual desvinculada da religião que se professa. Então, essa grandeza de alma independe da religião que você frequenta, que você vive, que você acredita. Mas essa evolução espiritual, ela acontece a partir do momento em que você toma consciência sobre você, sobre seus valores, sobre seus comportamentos e se empodera disso para que você possa se sentir uma pessoa mais humana, mais evoluída espiritualmente. E isso você cresce pessoalmente. Continuando a leitura, todos temos uma dimensão transcendental em nossas vidas, não importa qual seja a nossa orientação religiosa. Os totemistas, budistas, católicos, hindus, muçulmanos, protestantes, espíritas, igualmente os ateus e os agnósticos, todos compartilham de uma essência espiritual em sua experiência íntima, independente de reconhecê-la ou não. O participante de uma reunião mediúnica não pode nutrir um espírito sectarista, pois é a negação dos preceitos cristãos e, consequentemente, a incompreensão dos princípios espíritas, que revivem na atualidade os ensinos do Cristo e da era apostólica. Para o intolerante, só os de sua religião estão com a verdade e, portanto, merecem exclusiva atenção divina. No Espiritismo, impera uma visão universalista e progressista, porque ele jamais se proclamou com o detentor exclusivo da verdade.
As descobertas da ciência glorificam Deus, em lugar de o rebaixar. Elas não destroem, senão o que os homens edificaram sobre ideias falsas que eles fizeram de Deus. A essência da espiritualidade é a conexão que se faz com as divinas potencialidades que existem em nossas profundezas. Gente, isso é muito profundo. Eu vou repetir, porque eu até grifei aqui. A essência da espiritualidade é a conexão que se faz com as divinas potencialidades que existem em nossas profundezas. Ou seja, quanto maior e mais profundo a sua permissão de autoconhecimento, mais conectado espiritualmente você vai estar com Deus, com o universo. Cada um de nós é uma sintetização individualizada das forças criativas do cosmos, quer acreditemos ou não. É compreensível nossa dúvida ou indignação diante dos processos da natureza que ainda ignoramos. Por exemplo, se fosse possível contarmos a uma semente de laranja que nela existe a própria laranjeira, talvez ela duvidasse ou não aceitasse. Quanto mais ampliarmos a consciência do que somos, maior será a nossa espiritualização. A percepção da realidade de uma criatura tem a dimensão exata da sua própria consciência, nem mais nem menos. Nem sempre temos a exata noção da sinfonia da vida, da qual participamos. Ela é muito maior do que podemos imaginar e precisamos contribuir com nosso acordo para que a melodia se complete. A sintonia e homogeneidade dos membros de um grupo de trabalho cristão acontece efetivamente só quando eles percebem a interconexão da própria individualidade com tudo do universo. Que lindo, que profundo. Esse episódio, nossa, muito, muito, muito profundo, muito rico. Se você não entendeu, eu sugiro que você ouça novamente esse episódio, que você assista novamente, quem está assistindo através do YouTube, para que você possa compreender melhor sobre a questão da sintonia e homogeneidade, porque ela é de grande riqueza e profundidade. Quando nos fala que a sintonia e homogeneidade dos membros de um grupo de trabalho cristão acontece efetivamente só quando eles percebem a interconexão da própria individualidade com tudo no universo. Então eu preciso me conhecer, eu preciso compreender o meu propósito, a minha intenção, o meu objetivo com aquele grupo, aquele objetivo do grupo, para que eu possa fazer parte do todo. Se eu vou para um lugar e eu não sei o que eu estou fazendo ali, não faz sentido. E eu vou me sentir excluída, desconectada, às vezes julgando aquele grupo porque não está em sintonia e homogeneidade com aquilo que eu prezo para mim. Então, como é importante nós pararmos um tempo para refletir sobre as nossas questões, sobre os nossos propósitos de vida e sobre todas as tribos que a gente faz parte. Eu sou Erenita Souza e com muita alegria eu encerro esse episódio aqui do nosso podcast Ecos da Alma e continuo fazendo um convite de transformação espiritual e cognitiva para você. Continue nos acompanhando. Eu espero que este trabalho de hoje seja realmente uma reflexão e inspiração para a sua jornada de autodescoberta. Lembre-se, nós estamos no Spotify, estamos no YouTube. Compartilhe com outras pessoas para ajudar nosso trabalho a tomar força. Vamos entrar nessa sintonia e na homogeneidade do Ecos da Alma, para que nós possamos ajudar outras pessoas a se compreenderem também, independente de religião. Aqui é um trabalho para que nós possamos nos entender e ter uma nova percepção sobre como nós nos comportamos perante
grupos não só religiosos, mas também sociais, família, profissionais. É tanto que nas minhas falas eu sempre trago algo do dia a dia, do meu trabalho, para que vocês tomem para vocês alguns exemplos e consigam se conectar nesta mensagem tão profunda que este livro, A Imensidão dos Sentidos, traz para nós. Lembre-se, a verdadeira transformação começa dentro de você. Então eu peço que você sintonize conosco, continue conectados, compartilhe, curta, comente, porque o seu comentário é essencial para a nossa evolução. E eu quero aqui agradecer também imensamente ao meu filho Hector Lucas, que é a pessoa que está nos bastidores me ajudando a esse podcast tomar força. Gratidão imensa, filho. Que Deus honre e glorifique sempre a sua vida, a sua história e que juntos possamos ajudar as pessoas a tomarem uma compreensão melhor sobre si mesmo e nessa evolução espiritual e pessoal. Um grande abraço para todos vocês. Fiquem com Deus. Que Deus proteja nós. Até o próximo episódio.